Como é que tá a correria aí em São Paulo? Tá chovendo bastante aqui, acho que a frente fria chegou agora e tá chovendo muito, então o trânsito aqui é uma loucura, né? E hoje foi um dia muito legal, a gente fez 3 cirurgias e só que o dia que chove muito, o trânsito trava tudo, as pessoas chegam atrasadas, a gente tem que se adaptar. Acabou uma cirurgia agora, foi um dia bem legal. Ah, sim. Então, o dia tô três cirurgias hoje. 3 cirurgias, uma mastopexia, que eu fiz aqui na clínica, porque eu só tirei pele, e fiz duas lipos fracionadas, que é a nossa. O nosso, Nosso carro-chefe. Hoje é o no- nosso carro-chefe. é mais que o carro-chefe, né, Lê? É a nossa paixão, assim, a nossa identificação, o que a gente realmente acredita que é a diferença hoje, assim. Eu sou muito confiante que a lipofracionada é realmente a evolução. Você chama de mini lipo, eu não gosto desse nome. Eu acho que mini lipo, ele tira um pouco. Deprecia. Eu acho que um pouco, assim, não vou falar que deprecia, que talvez depreciar não é alguma coisa, mas eu acho que mini lipo tira um pouco da real importância da cirurgia, porque quando você fala mini, parece que é uma coisinha, e a gente consegue tirar muito mais gordura do que na lipo tradicional, né? Então eu gosto do termo lipofracionada por causa disso, porque ela é uma lipoaspiração, e o que a gente quer deixar claro é que ela é uma lipoaspiração, mas ela é feita de maneira fracionada, ela é feita por partes, né? E isso para a gente é bem marcante. Assim. Por isso que o termo hidrolipo, minilipo, lipolite não me desce muito redondinho. E aí eu uso lipofracionada, que para mim explica melhor o que é. É uma lipoaspiração, tem que ser feita por cirurgião plástico, tem que ser feita com todo cuidado, tem toda a indicação que precisa ser feita e pensada. E é uma técnica que abrange mais pessoas do que a lipo tradicional, né? E isso já é legal, porque já é inclusive é uma estratégia que a gente gosta de passar do marketing, que é assim, ó, você tem que se diferenciar, né? Então, se todo mundo está fazendo mini lipo e você está fazendo lipo fracionada, você já não é todo mundo. Então, isso já é muito interessante. Então, já tem, enquanto a gente vai conversando, algumas dicas vão surgindo aqui para quem está assistindo a gente, que são dicas que estão meio subjetivas, né? São dicas que não estão Você sabe. muito declaradas. Então, isso é muito legal, porque é um posicionamento. Nós queríamos aproveitar, doutor Victor, e o senhor se apresentar e falar um pouquinho da sua carreira, quanto tempo você está trabalhando como cirurgião plástico, como é que foi Legal. isso de... Esse moço que está do seu lado aí ajudou muito nisso aí. Ele tem participação direta na coisa. Meu nome é Vitor Kutaiti, eu sou cirurgião plástico em São Paulo. Eu trabalho com cirurgia plástica. Eu posso falar que eu sou, antes de ser médico, eu já me sentia cirurgião plástico, porque eu tive uma sorte na vida que foi vindo uma família de médicos. Meu pai é médico, meu tio é médico, a nossa família tem uma certa tradição na medicina e eu cresci no meio disso. E eu tive a chance de conhecer a cirurgia plástica antes de conhecer a medicina, que foi o que me apaixonou. Eu sou verdadeiramente apaixonado, a Lê é testemunha, eu sou apaixonado por cirurgia plástica desde que eu a conheci. E eu tive uma sorte muito grande de estudar na mesma faculdade que meu pai estudou. E isso me abriu algumas portas e me apresentou ao meu primeiro professor de cirurgia plástica, o Dr. Hélio Pauliello, em Marília. E por conta disso eu consegui acompanhá-lo durante a faculdade inteira. Então, toda a chance que eu tinha, os outros professores não podem ver isso, não podem me criticar, mas agora já passou também. Então, mas toda a chance que eu tinha de fazer cirurgia plástica, de ver cirurgia plástica, de acompanhar cirurgia plástica, durante o meu curso médico eu fazia. E isso foi bom no sentido, porque eu aprendi plástica muito cedo, e foi ruim porque atrasou a minha formação. Então, eu levei um ano para entrar em cirurgia geral, porque eu só estudava cirurgia plástica. Eu levei mais um ano para entrar em cirurgia plástica, porque eu só estudava cirurgia plástica. Então, isso tudo atrasou minha formação, mas me deixou um profissional muito mais completo. Eu brinco que eu sou muito mais cirurgião plástico do que médico. Desde eu me formei plástico antes de ser médico, porque no sexto ano eu já operava sozinho, já fazia as coisas com o professor, e isso me abriu alguma vantagem no mercado por conta de já estar no meio. E toda a chance que eu tinha. Inclusive inclusive, tu já teve uma clínica, né, na época da formação, né? Sim, sim, foi uma das coisas da minha história que até foi um baita aprendizado, mas foi a hora errada, o jeito errado, tudo errado,
não deu outra, quebrou, né? Porque eu não tinha formação para aquilo. Mas eu queria tanto fazer plástico, aquilo é tão forte dentro de mim que eu falei, puxa, vou abrir, apareceu a oportunidade, vou fazer, e não tinha estrutura, não tinha nada pronto, assim, foi em 2004, 2005, eu já fazia lipofracionada, que eu conhecia a lipofracionada, na verdade, com outro nome, que eu não gosto, e aí depois a gente pode até falar um pouco da lipofracionada, da história, da qual eu tenho orgulho de fazer parte, porque eu estava no grupo que desenvolveu essa técnica de 2001, 2002 até 2005, a gente definiu o que era, as pessoas chamavam de HLPA, hidrolipoclasia aspirativa, e aí que veio o nome do lipo, e aí com isso eu abri a clínica lá em Itu, que é a minha cidade, de onde eu venho, interior de São Paulo, mas abri assim, sem nenhuma experiência e sem nenhuma vivência. E foi muito importante porque eu percebi que para abrir a minha clínica eu precisava ter um pouco mais de maturidade. Você não consegue ter uma clínica, e um conselho que eu dou para quem está começando a cirurgia plástica, aguarda um pouquinho para abrir a sua, pega mais experiência, tenha mais vivência. Eu não sei se aí no Sul vocês usam esse termo, aqui no interior de São Paulo a gente chama de cupim, né? Boi que tem cupim grande é boi tem que criar um mais cupim. velho, mais experiente. O cirurgião plástico, para abrir uma clínica, para começar a atender sozinho, ele precisa ter cupim. Se ele não tiver cupim, não adianta. E aí a minha formação foi essa, né? Eu me formei na faculdade. Uma coisa que o Fábio não sabe é que eu aprendi a cirurgia, que hoje é meu carro-chefe, com o Dr. Vitor. Ah, é? A lipofracionada, quem me ensinou foi ele. Porque sim, é um pioneiro da lipofracionada, né? Então, na verdade, eu estava na equipe que modelou ela, né? Porque a história da lipofracionada, ela é uma história muito interessante. É um médico aí do Sul, que eu não sei o nome, ele veio para São Paulo e se associou com um outro médico aqui que não era cirurgião plástico. E eles começaram a fazer lipo com anestesia local só. Pequenininha, área pequena e tal. Por isso que começou com mini lipo. Porque era uma coisinha de nada, é só gordurinha e tal. Todo cirurgião plástico sempre fez lipo no consultório, desde o começo, até a invenção da lipoaspiração, ela veio com anestesia local. O Gerard Lou, que é o francês que inventou, ele começou a lipoaspiração com anestesia local. Depois ela foi para o hospital, e aí foi feito com o geral, etc. Mas o primórdio dela é esse. Então, os médicos mais antigos já faziam, mas não tinha um protocolo, não tinha um padrão. Aí, quando ela chegou em São Paulo, o Dr. Fulgêncio, que hoje é falecido, que era um cirurgião excelente, assim, do ponto de vista técnico, mais antigo, velha guarda, ele montou uma equipe. E eu fazia parte dessa equipe. Eu tava começando a cirurgia geral, tinha acabado de me formar, estava começando a residência em cirurgia geral, eu entrei nessa equipe por um intermédio de uma pessoa que falou que eu gostava, já acompanhava um outro cirurgião plástico também, era dessa equipe como auxiliar, e aí eu comecei a fazer parte dessa equipe. E a gente começou a modelar o que é hoje a lipofracionada. A gente começou a dividir por áreas, começou a fazer a solução, começou a infiltrar do jeito que a gente infiltra. Então, a gente montou a técnica. Então, assim, eu posso falar que eu faço parte da equipe que começou com a lipofracionada, que não tinha esse nome. Tinha o nome de hidrolipoclasia aspirativa. Por quê? Porque você fazia uma técnica de quebrar gordura com ultrassom antes de aspirar, que era uma coisa que ninguém fazia. Quem fez isso foi um italiano, só que eles só faziam quebrar gordura, eles não aspiravam. A gente associou a aspiração com a quebra da gordura, o que facilita muito, e o Ale é testemunha, a hora que você faz essa cirurgia, você quebrando a gordura antes, você consegue tirar a gordura com muito mais facilidade, com muito menos trauma, e consegue fazer ela com anestesia local, que até então era uma dificuldade. E aí a gente foi modelando, usando a cânula, o vibrolipo, as coisas, até que em 2004, 2005 se padronizou. É assim que faz. Foi quando eu conheci o Alê, que eu já peguei pronta. O Alê já pegou pronta. Que foi quando eu apresentei a técnica para ele, e de lá para cá a gente só vem aprimorando, né? Pequenos detalhes, pequenas coisinhas que a gente faz. Mas até hoje eu aprendo. Por isso que eu falo que eu estou... Na última visita que eu fui fazer para o Vitor, ele me ensinou um avanço da técnica, quem já está com uma cânula especial, que eu já adotei e tu estava completamente correto.
A gente, eu tenho hoje, Ale, eu tenho hoje mais de 5.000 casos operados. Eu fiz a conta, a minha clínica hoje tem 5 anos. A Cutai Cirurgia Plástica, que é minha e da minha esposa, que é cirurgia plástica também, tem 5 anos. E ela foi feita por conta da lipofracionada, né? A nossa ideia era fazer uma estrutura adequada para isso. É um produto excelente, né? E aí, quando a gente começou a lipofracionada aqui na clínica, a gente já tinha uma história muito grande de outras clínicas que a gente atendeu em São Paulo. Aqui na minha clínica, eu contabilizei antes de fazer essa live, eu estava com a minha enfermeira agora contando. A gente tem mais de 4.000 casos só aqui na minha clínica. É muita gente operando, é muita gente satisfeita, é um resultado muito legal. E o mais bacana da lipofracionada, que o que eu mais gosto, é que o índice de complicação grave, de saúde, que é o mais preocupante para a gente, é zero. É zero. Qual é o índice de complicação que você tem? Zero. Zero. Não tem. O máximo de complicação que a gente tem é lesão na pele, hipercromia e uma manchinha e uma necrosezinha, uma coisinha pequena que a gente trata muito bem, assim, uma irregularidade, um retoque, ponto. A lipofracionada, ela realmente e esse é uma produto da lipoaspiração. E esse produto tem uma história tão bonita que um dia, se a gente puder fazer um livro sobre a história dessa técnica, é fantástico, né? Que eu repito toda hora essa história que tu contou e é uma história muito bonita. Além de ser uma técnica muito eficiente, tem uma história muito bonita. O que eu fico mais triste dessa técnica é assim, como ela foi moldada por médicos que não faziam parte do ambiente acadêmico, ela acaba não atingindo a grande massa dos cirurgiões. São poucos os cirurgiões que têm conhecimento dela, que conseguem treinar e que conseguem fazer, porque ela não está nas grandes escolas, né? E isso faz com que ela não acesse tanta gente. Mas eu não tenho dúvida nenhuma. Hoje aqui na minha clínica acho que a última lipo tradicional que eu fiz aqui na minha clínica foi 2010. Faz quase 10 anos que eu não indico aqui na clínica lipo tradicional. Não acho que substitui, não acho que é melhor. Para mim, a lipo melhor, quando você fala gordura localizada, tratamento padrão ouro, lipofracionada. Sem dúvida nenhuma. Eu concordo 100%. É um excelente produto que a gente pode oferecer para paciente, que além de substituir, diminui o risco absurdamente. Absurdamente. E aí, assim, dependendo da quantidade de áreas, até o custo diminui também, né? Que é uma coisa que a gente tem que se preocupar muito. Quer dizer, e para o cirurgião ela é melhor porque você tem mais controle do que você faz. Tecnicamente, o fato de você conseguir colocar o paciente de pé é uma vantagem, assim, absurda, né? Absurda. Eu só acho que a gente peca em uma coisa, Vitor, que é a gente não conseguir divulgar isso ainda da maneira melhor. Eu acho que a técnica está muito bem desenvolvida, a gente está muito capacitado na técnica da lipofracionada, só eu acho que a gente peca um pouquinho, que agora a gente está desenvolvendo mais essa divulgação, né? Aí nós precisamos contar com a ajuda do Fábio aí, que está do seu lado, porque falta marketing, né? É marketing puro isso, não adianta a gente falar que não. A gente precisa disso. E a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, ela é uma sociedade restrita e fechada, né? A gente brinca aí que é um clube, e esse clube é difícil acesso, assim. Você está lá dentro, você tem alguma força, mas você tem que ir comendo pelas beiradas. E o problema, e essa é uma dificuldade que a gente tem, a gente que gosta de operar, a gente não faz política, né? A gente prefere estar aqui dentro do consultório do que estar viajando os congressos e apresentando isso como técnica. Mas eu tenho um projeto, Ale, e esse projeto logo, logo vai sair, eu vou contar com você, eu tenho certeza, de fazer um curso de lipofracionada. Ensinar as pessoas a trabalharem isso, a fazerem isso. Fazer um curso aqui na clínica para 10, 15 médicos, hands-on, onde fazer uma imersão mesmo, assim, 3, 4 dias, desde a história até a parte legal de se montar uma clínica, até o pulo do gato, que tem vários, e aí são pequenos detalhes que eu te mostrei, você lembra bem quando eu te mostrei, eu falei ali, ó, aqui faz, aqui não faz, a cana isso aí. porque e esse é o grande erro do cirurgião plástico quando vai por que a lipofracionada também não é tão difundida? Porque quando o cirurgião plástico, tenta fazer e não conhece a técnica, ele acaba se arrependendo de fazer porque tem detalhes. Por exemplo, um detalhe básico. Se
Se você tentar fazer uma lipo fracionada com uma cânula maior que 3 milímetros, o paciente não aguenta, porque aspira demais. Então você tem que ter um timing mais leve. Você tem que... Outra coisa, você tem que conversar muito com o paciente para ele relaxar. Porque se o paciente está muito pilhado, ele não deixa você fazer. Então, são detalhes que, se você não passa diretamente para o cirurgião no treinamento, ele vai associar com a lipo tradicional, que é aquele coisa que a gente conhece, mecânica, vira de costa, vira de lado, vira de frente, tal. Você tem braço, você faz lipo. Agora, a lipo fracionada não é para quem tem braço. A lipo fracionada tem que ter feeling. Capricho, tem que ter feeling, é diferente. Mas eu sou apaixonado, né? Eu estou falando aqui faz 15 minutos e se eu deixar, eu falo mais o dia inteiro e para mim... Não, mas é verdade, isso é fantástico. Eu tenho uma dúvida, assim, que eu queria entender um pouquinho mais sobre esse conceito que você criou da energia da beleza. Legal. Esse é um outro projeto, essa é uma outra parte da minha carreira. Eu sou atleta por natureza. Eu participei de competição de natação desde os meus 5 anos. Eu fui 3º lugar no Campeonato Brasileiro, eu já fui campeão regional, eu já fui campeão nos Jogos Abertos do Interior. Eu tenho a competição e o desafio como algo muito forte dentro de mim. O Ale conviver comigo, eu até tenho poucos amigos por causa disso, porque eu sou muito competitivo, assim, eu tenho essa competição muito forte dentro de mim. E quando eu abri minha clínica, foi um sonho, foi um desafio. E eu abri a clínica literalmente sozinho, no peito, sem ajuda de ninguém, minha filha nascendo. Depois eu posso contar a história da minha clínica, que foi uma história assim, era uma reforma assim, o Ale conhece a história, era uma reforma simples de 4 meses, durou 1 ano e 4 meses. A gente tinha orçado fazer a clínica com 400 mil reais, foi 1 milhão e 400. Quer dizer, foi uma novela, assim, tudo que dava para dar errado deu. Todas as paredes da clínica tiveram um problema, os canos tiveram problema, a decoração teve problema, a legislação, tudo foi assim, foi sacrificante. E aí, quando abriu e tal, foi um sucesso, e a gente, do zero, a gente saiu para um faturamento super alto, nem eu imaginava faturar tanto assim no começo, de cara e tal, e foi muito legal. Por conta dessa natureza de desafio, de competidor, eu me senti vazio. Porque eu já tinha construído a clínica, minha clínica era um principal eixo do eixo médico de São Paulo, quer dizer, eu estou na Brigadeiro Luiz Antônio, esquina com a Avenida Brasil, no pé do Parque do Ibirapuera, é onde estão as melhores clínicas, os melhores médicos, eu já tinha conquistado isso. E estava faltando coisa para mim, eu falei, puta, mas e agora? Vou fazer o quê? E aí eu comecei a estudar uma coisa que eu acho que pro médico falta, que é a comunicação. Nós não temos na nossa formação médica cursos de comunicação. Nós não sabemos nos comunicar. Nós não sabemos passar para o paciente aquilo que é a cirurgia ou aquilo que é o pós-operatório. E aí eu comecei a estudar comunicação. E eu estudei, eu conheci a programação neurolinguística, PNL, que é uma técnica de comunicação da década de 60, mas que é super atual, que é super moderna e que tem tudo a ver com o que a gente vive hoje. E aí eu comecei a estudar isso e como bom competidor, eu comecei a estudar, fiz um curso que não me satisfez, fiz outro, até que no final de 2017 eu fiz a formação completa, que é o Practitioner, que é o Master Practitioner, que é o coaching. Eu fiz o coaching em programação neurolinguística, fiz o curso de vendas em programação neurolinguística e fiz o curso de hipnose. Todos eles baseados na programação neurolinguística. E aí, quando eu estava no meio desse curso, eu comecei a perceber que as pessoas elas estavam muito mecanizadas no quesito beleza, no padrão. E isso gera uma frustração muito grande. Por isso que a gente tem esse número de suicídios enormes, só crescendo, ansiedade, fobias, porque as pessoas querem ter tudo e não conseguem e não se adequam. E aí veio o conceito de energia da beleza, que está atrelado a uma outra coisa também, que aí é um estudo de neurociência que está mostrando que o coração tem mais importância magnética do que o cérebro. Não sei se vocês sabiam disso. Hoje tem estudos, tem um americano estudando
o campo magnético provocado pelo coração. E como isso faz diferença. E eu trouxe esse conceito para a questão da beleza. Quer dizer, você tem hoje a beleza como uma questão energética. E aí nós somos exemplos claros. Tem dia que a gente acorda bem e todo mundo, nossa, como você está bonito. E tem dia que a gente acorda mal que ninguém nem olha para nossa cara. Exatamente. E teve um dia aqui no consultório que esse dia foi marcante para mim, assim, eu até me emociono de contar. Se bobear, eu vou até chorar aqui, porque foi realmente muito tocante para mim. Eu tinha uma paciente aqui, que era uma das mulheres mais bonitas que eu já vi. Ela é assistente de palco, eu não vou dar muito detalhe para não entregar quem é. Loira, alta, magra, atlética, com peito, com boca, com bunda, mas era linda. Linda, mas linda. Pense numa perfeição. Era aquela moça. Uma linda. Mas ela estava vivendo um momento difícil da vida dela. Por quê? Porque ela já não era mais nenhuma menininha, ela estava com 30 e poucos anos, ela estava perdendo contratos publicitários para as meninas mais jovens. Ela tinha brigado com o marido dela, então ela estava se separando. Ela não estava bem. E aí, nesse momento, ela veio aqui passar em consulta e tal. Ela veio, na verdade, só ver um pós-operatório e as minhas pacientes sabem que eu tenho uma capacidade de abraçar as pessoas, de confortá-las, etc. E aí... Acolher. E aí, quando a paciente está assim, elas vêm aqui, a gente conversa, eu levanto a bola, faço uma terapia breve e vai. E nesse dia, chegou uma moça ali, aqui, que eu tinha feito a lipoфracionada e eu tinha tirado 9 litros de gordura. Nossa Senhora! 6 sessões, 9 litros de gordura. Ela não usava maiô, não usava biquíni, não saía de casa, tinha 2 filhos, dona de casa daquelas que não se cuida, nananana. E ela veio fazer uma consulta e eu levantei ela e fizemos 6 sessões de lipo e foi, sucesso total. Essa moça, ela tem 1,50 m, ela os padrões de beleza, ela não tem nada assim, mas ela estava se sentindo a última bolacha do pacote. O marido atrás dela babava de tesão, assim, minha mulher tá muito gostosa, assim, sorriso daqui a aqui. E ele meio que protegia ela, assim, e ela com uma calça bem justa, barriga à mostra, e toda rebolando. Ale, esse dia, a moça bonita, a padrão de beleza, ela se escondeu na sala, na recepção. De tão bonita que a outra moça, que se as duas parassem numa foto, ia ser covardia. Mas ela estava com uma energia tão boa, ela estava com um conceito tão bacana dela, da autoestima, da coisa, que ela engoliu a outra. Aquilo foi um choque para mim. Porque eu falei assim, caraca, como é que uma mulher tão bonita se sente tão feia e a outra está tão feliz, está tão bonita? E aí que eu comecei a desenvolver o conceito de energia da beleza. Que a beleza, ela é uma questão de energia. Ela não é uma questão de aparência. Não importa se você é alto, se você é magro, se você é gordo. Importa como você está e como você faz. E aí eu comecei a estudar, depois que eu comecei com os conceitos, eu comecei a estudar autoestima. E a gente menospreza um pouco a autoestima. Porque o termo autoestima confunde o nosso cérebro. Autoestima não significa alto de elevado, significa alto de próprio. A minha estima. Estima, cuidado alto meu. O meu cuidado comigo. Só que quando você fala autoestima, as pessoas acham que a autoestima tem que estar alto o tempo todo. E não tem. E não tem como estar alto o tempo todo. Porque nós somos pessoas de carne e osso, nós sofremos, nós damos topão no pé da mesa, nós sangramos, nós choramos, nós temos diarreia, e não tem como você ter autoestima elevada o tempo todo. E aí eu comecei a estudar esse termo autoestima e eu comecei a perceber que as pessoas se cobram em ter autoestima elevada o tempo todo, quando na verdade isso é impossível. Agora, você consegue trabalhar a sua autoestima?
Você consegue trabalhar com pequenas coisas, pequenos detalhes do seu dia a dia. Você consegue se reforçar. Por exemplo, eu gosto de gravata roxa. Eu gosto. Eu vinha fazer um live e falei, qual a cor da gravata que eu vou usar? Gravata roxa. Por quê? Porque leva a minha autoestima. Eu sei que fica bem. Detalhe. Quer dizer, é um detalhezinho que pode ajudar qualquer pessoa. Então, se você está ouvindo a nossa live agora, você tem uma peça de roupa que você gosta, que você sabe que você fica bem, no dia que você precisar, usa ela. Porque você vai elevar a sua autoestima. A cirurgia plástica, ela vem como uma luva para isso. Quer dizer, se colocar um peito, vai elevar a sua autoestima, porque você sabe que a hora que você colocar o decote, vai marcar ali. Você vai fazer uma lipoaspiração, isso vai marcar a sua cintura. Você vai conseguir usar um biquíni fio dental, fazer uma marca de bronze. Quer dizer, tudo isso são pequenos detalhes que fazem muita diferença na vida das pessoas. E aí veio o conceito da energia da beleza, que é um projeto que a gente usa a técnica do PNL, a técnica da programação neurolinguística, com a técnica de coaching, com um grauzinho de hipnose, mas focado para levantar a autoestima das pessoas. Focado para trazer as pessoas para uma realidade, para ela não se cobrar por ela não ter 1,90 m, para não se cobrar porque ela não é com a perna fininha da Gisele Bündchen, ou porque ela não é loira, porque ela não tem olho azul. Quer dizer, a gente tem que se aceitar como a gente veio, e a gente pode ser lindo do jeito que a gente é. Você não precisa fazer plástica para ser bonito. Você pode fazer plástica para ser bonito. Você não precisa ter o cabelo loiro, cacheado e com mechas e cílios grandes para ser bonita. Você pode. Existe uma diferença em se ter que ser e poder ser. Eu posso. Eu quero. Eu não tenho que ser nada. Eu assisti todos os episódios da Energia da Beleza. Assisti todos, sou fã, curti todos. Que é um canal que tem no YouTube, então é só buscar Energia da Beleza lá no YouTube. Energia da Beleza no canal do YouTube. O episódio que eu mais gostei foi da hipnose. A hipnose, que quando consegue tirar o foco, é fantástico. Fala um pouquinho para nós, porque esse eu amei. Então, a hipnose é uma técnica... A hipnose, existem várias técnicas de hipnose. A hipnose que a gente estudou, ela chama hipnose ericksoniana, que é do Newton Erickson, que é um americano que ele teve poliomielite. E ele não andava, não falava, mas ele desenvolveu a forma de hipnose. E ele definiu um novo conceito da hipnose moderna. A hipnose é de 1700, que é aquela coisa do relógio, né? Olhe para o relógio, mas ele trouxe a hipnose para um patamar moderno. O que é a hipnose? Hipnose é tirar a pessoa do estado consciente. E eu consigo tirar você do estado consciente agora. Por exemplo, Ale, você lembra lá no Pampa Gaúcho, lá onde sua avó tem o sítio, do cheiro da fumacinha, do defumado, do defumador que sua avó fazia o salame, que fazia a mortadela? Se você for buscar, você foi lá, fechou o olho, olhou para cima aqui, pá, pô, lembrei. Então, eu instiguei em você uma memória, quer dizer, eu te hipnotizei. Eu consigo, então, com palavras, com gestos, hipnotizar a pessoa, que nada mais é do que trabalhar a pessoa para o nível que eu quero colocar. E aí, quando ela está hipnotizada, esse é o legal, eu consigo entregar para ela um presente. Eu acho que você botou a mão no seu microfone. Desculpa. Agora sim. Acho que está segurando o microfone, segurando o celular. Eu consigo, quando eu hipnotizo uma pessoa, entregar um presente para ela. O que é um presente? É algo que vai fazer ela melhor. Então, aqui no consultório, durante as cirurgias, eu tenho usado muito isso. Como eu faço a lipofracionada, que é uma cirurgia com anestesia local, eu começo a induzir a pessoa numa hipnose e durante essa hipnose eu vou trabalhando o conceito que ela tem do corpo dela, o conceito que ela tem de manter-se no peso, o conceito que ela tem de comer, que é algo sensacional. Por quê? Porque você consegue fazer com que a pessoa entenda que ela nunca vai ser o que ela não é. Ela sempre será aquela pessoa. Ela pode ser a pessoa melhor dela. Mas se ela tem a coxa grossa, ela vai ter a coxa grossa. E valoriza a coxa grossa, é uma delícia a coxa grossa. Agora, ela tem a coxa fina, valoriza a coxa fina. Porque a coxa fina é dela. Você sabe, Ali, que hoje eu estou usando hipnose até com meus filhos. Meus filhos começam a ficar muito agitados. Eu tenho 2 filhos que são minha vida, uma Carolina de 6 anos e o Leonardo de 2. E eles estão muito agitados, eu ponho os 2 na cama e começo. 1, vamos relaxar.
2. A Carol hoje está pedindo, papai, faz aquele negócio de hipnotizar para mim, porque é uma técnica tão bacana que você consegue fazer com que a pessoa relaxe. E quando ela relaxa, você consegue entregar algumas verdades. E isso, para a nossa especialidade, para a nossa área, é muito, muito, muito bacana. Então, foi um plus que eu pus na minha formação, foi um plus que eu pus na minha formação médica, porque a cirurgia plástica, eu não sei se o Alê sente isso, mas eu sinto às vezes um pouco. Ela é uma cirurgia desafiadora no sentido de resultado, no sentido de entregar muita coisa, mas ela é estática no sentido de procedimentos. A gente faz prótese, faz lipo, faz abdômen, faz mama, faz nariz. Quer dizer, você tem 5 ou 6 procedimentos que você faz mais, aí tem uma coisa nova que aparece ali, mas é isso. E eu acho que o profissional médico, ele precisa sempre estar se inovando, ele precisa estar renovando os seus conceitos. E aí, quando você tem uma especialidade da qual eu sou apaixonado, que te limita em um certo sentido, você tem que buscar coisa nova. Foi o que eu fui buscar na programação neurolinguística. Hoje eu sou completamente apaixonado, até quando eu tenho possibilidade, eu participo dos grupos de estudo da Sociedade Brasileira de Neurolinguística. Então, quem quiser conhecer um pouco mais, Sociedade Brasileira de Neurolinguística, de Programação Neurolinguística, ela fica aqui em São Paulo. Foi o Gilberto Cury, é o cara que trouxe a programação neurolinguística para o Brasil. Eles são muito sérios, eles são muito corretos, eles fazem tudo com muita ética, com muito cuidado, com muito carinho. E quando eu posso, sempre eu sou anjo, que é um auxiliar do instrutor no curso, e eu, assim, vira e mexe, eu estou lá estudando e discutindo, porque realmente foi algo muito significante na minha vida, na minha formação e na minha relação com as pessoas. No ano que eu estava praticando mais, que eu fiz mais o curso, olha, meu atendimento cresceu 50%. Esse diferencial. Esse ano a gente teve alguns problemas que fez a gente desfocar, e aí é um ponto que eu acho interessantíssimo, porque se você não estiver focado na coisa, se você não colocar seu cérebro onde você quer ir, você acaba perdendo o caminho, e a gente acabou perdendo um pouco desse caminho, mas agora a gente está voltando com tudo e está com um projeto super legal que chama Sonho de Silicone. O Ale conhece, acho que eu te apresentei. É um projeto que visa trazer a prótese de mama como um recurso mais acessível. Eu construí aqui na minha clínica uma unidade semi-intensiva, então eu vou ter uma UTI aqui dentro, então eu vou conseguir fazer um procedimento de prótese de mama num custo muito, muito, muito acessível, com toda a segurança, com toda a segurança do mundo. Isso é muito bacana, muito, muito bacana para a gente. É um projeto novo que eu estou me apoiando muito no 15%. O 15% foi um diferencial da minha... Agora, o meu novo diferencial é o marketing digital, o Insta Doutor, que é o meu novo curso, porque foi uma coisa nova para mim. Porque, assim, e aí eu não sei se a gente vai entrar nisso agora, se vocês querem levantar outro assunto, mas eu acho que é muito pertinente isso, porque eu sempre tive um boca a boca muito forte, muito forte. Eu nunca precisei fazer nenhum anúncio Google, eu nunca precisei fazer nada, e meu boca a boca sempre foi cheio e minha agenda sempre lotada. Eu cheguei a fazer num mês 60 lipofracionadas. Assim, é algo assim, só no boca a boca, só na conversa, só na indicação, só paciente trazendo. De 2 anos para cá, eu comecei a perceber que o boca a boca só não bastava. Que o boca a boca não estava tão eficiente. Aí eu comecei a pesquisar, mas, poxa, meus pacientes falam tanto, trazem tanto e tal. E eu comecei a ouvir uma pergunta da qual eu não considerava muito. Eu, na minha vaidade de cirurgião, não considerava muito. Que é, doutor, você não tem Insta? Doutor, você não tem Face? E eu comecei a menosprezar isso. Eu falei, pô, que Insta, Face, minha vida pessoal não tem nada a ver, meu coisa não tem nada a ver. E eu comecei a, depois, no final do ano passado, mais fortemente, no segundo semestre do ano passado, no começo desse ano, eu comecei a perceber que o Instagram é um selo. Você pode ser um super cirurgião, o boca a boca vai sempre fazer diferença,
mas o seu Instagram é um selo. E isso é um Exatamente. negócio muito legal. Muito legal. Exatamente. A menina encontra uma outra menina na festa e daí ela pergunta, onde é que você fez seu peito? Tá lindo. Eu fiz lá no Dr. Vitor. Deixa eu ver o Insta dele. Daí, se ela entrou no seu Insta e tá legal o Instagram, poxa, eu vi o peito, tá legal, e o Insta tá legal, eu confiei, eu vou lá e vou fechar com ele. Eu vi que a minha colega fez e ficou bonito, mas o Insta não tá tão legal, eu ainda vou procurar um pouquinho. Porque assim, hoje a gente tem uma coisa muito interessante. No escritório, você tem 10 meninas que fizeram prótese de mama. Cada uma fez com o cirurgião. Todas elas estão felizes, todas elas acham o cirurgião dela o melhor do mundo. Como funcionava? A pessoa ligava, perguntava para mim, você fez com o Dr. Vitor? Fiz. Puta, ele é legal, ele vai te adorar, a consulta dele é o máximo, ele é super atencioso. Me dá o telefone dele. Aí ela mandava um WhatsApp, ela ligava aqui na clínica, marcava uma consulta. Hoje, me dá um Insta dele. E o Insta dele... E assim como ela pergunta de mim, ela pergunta do Dr. Alexandre, ela pergunta da outra amiga que tem, cada uma dá um Insta, e aí o cara que tem um Insta mais forte, ele sai na vantagem na consulta. Ele vai sair no contato dela. Se na consulta ele não viabiliza e não fecha, aí ela vai, peraí, a minha amiga falou que o Dr. Vitor é legal. Ele não tem Insta, mas eu vou na consulta. E eu tenho um índice de conversão aqui muito legal aqui na clínica. A gente tem um índice de conversão de mais ou menos 90%. Então, de 10 pacientes que passam aqui, 9 fecham. Que é absurdo por si só. É um número absurdo. Mas eu percebi que eu estou perdendo o paciente antes dele chegar aqui. Exatamente. O problema não é as pessoas que chegam aí. O problema é até elas chegarem aí. Que é aquilo no curso que eu achei muito legal, que é o paciente frio, o paciente morno e o paciente quente. Isso, exatamente. Esse conceito é sensacional. Porque quando você tem um paciente que está aqui dentro, na minha sala, eu sei que eu sou bom cirurgião, eu sei que eu atendo bem, eu sei que eu entrego o que eu falo. Eu sei indicar cirurgia, eu sei falar quando vai ficar bom, quando não vai, eu sei conduzir uma consulta. Agora, se o paciente não senta aqui, eu posso investir R$1 milhão no Google. Eu posso investir 30 milhões. Se o paciente não vem até mim, adiantou o quê? E eu acho que esse que é o grande ponto hoje da medicina. A medicina hoje... Não adianta você ser o melhor do mundo, né? As pessoas têm que saber que você existe. Exatamente. Tem muito cirurgião incrível. Você vai para o interior, aí você vai encontrar pessoas incríveis que, né, nunca vão sair do interior. Por quê? Porque falta essa divulgação, falta o marketing. E acho que isso é um negócio interessante, que eu acho que o médico, hoje a medicina mudou muito, né? E a nossa formação médica, principalmente a minha geração, eu não estou falando dos médicos mais velhos, como meu pai, que meu pai tem 50 anos de formado. Esse médico não existe mais, é outro. Mas a minha geração de 20 anos de formado é uma geração que começou a internet. Eu entrei na faculdade, a internet estava entrando no Brasil. Não existia nada. Você tinha ainda... A nossa aula era uma aula professor, doutor, papapá. Hoje em dia, a coisa é completamente diferente. Então, nós temos alguns conceitos que a formação médica não dá. Um deles é marketing, outro deles é gestão e outro deles é comunicação. São 3 pilares hoje, fundamental, que a escola médica não traz mais. Então, se tem alguém aqui do meio médico, algum estudante de medicina, alguém que está ouvindo a nossa live, preste atenção nesses 3 pontos. Gestão, e aí eu estou falando de gestão de carreira, gestão de clínica, gestão de patrimônio, gestão, administração de uma maneira geral. Comunicação, o que você passa, e marketing, como você se coloca no mercado, que é uma carência do mundo médico absurda. Nós somos ignorantes. A gente é tão cheio, doutor, DR, bababá, mas a gente perde completamente a mão quando se fala em marketing. Porque a gente cresce com o conceito de que fazer marketing é errado. Fazer Exatamente. É ruim. E, na verdade, o curso de vocês tem uma coisa muito legal, que assim, ensina a fazer marketing. Não é fazer marketing errado.
Não é vender o que você não entrega, não é prometer milagre, não é falar para essa moça de 1,50 m que ela vai ficar com 1,90 m e coisa. Não é isso o marketing. O marketing é você conseguir fazer com que as pessoas entendam que o que você faz é bom. Esse é o grande ponto. Porque a gente tem um pouco de conceito que o marketing é venda, né? Você associa marketing com venda. Eu vou fazer marketing, então você vai vender. Mas venda é o último passo do marketing. O marketing é presença, é você posicionar no mercado, é você entender a branding. Então, a última coisa é venda, né? E a gente tem um outro problema que o médico não se permite errar. E hoje, para te fazer marketing, você tem que fazer testes, né? Então, fazer um post. Eu tô com uma dificuldade com o meu Instagram, Ale, e eu tô fazendo aqui, eu deixei minha secretária como minha estimuladora, porque assim, eu começo a criar um post e eu falo, puta, esse post não tá legal, cara. Esse post não tá perfeito, não, tá faltando alguma coisa. E se alguém perguntar tal coisa, não tá escrito aí. E aí você cria essa... Ainda mais a gente que é perfeccionista para cirurgia plástica, quer dizer, se eu vejo uma sobrinha de gordura me incomoda, imagina ver um post que é algo que eu não domino, que é algo que eu não tenho ideia de como fazer. Uma foto ficou torta, ficou desfocada. Esses dias eu postei uma foto, não sei se vocês viram, eu fui me lavar e o centro cirúrgico que a gente opera aqui no São Peter, ele tem a sala, a janela do lavatório é exatamente onde faz o pôr do sol. E, puta, eu fui me lavar e eu ia fazer uma rinoplastia com a minha esposa, a Roberta estava junto. E aí ela já estava limpando o paciente, eu acertei o som da sala, não sei o quê, e fui um pouco depois dela. Aí eu fui me lavar, eu já estava de máscara, pronto para me lavar, eu vi um puta pôr do sol. Eu falei, porra, não dá para não tirar essa foto, tá a coisa mais linda. Voltei, peguei o celular para tirar foto, só que aí não acertava a foto, porque foca no vidro, vira assim, vira assim. Aí queria tirar uma foto minha junto, não pegava, não virava. Pô, aí o anestesista falou, você não vai entrar na cirurgia? E esse é uma coisa que para a gente é uma novidade, né? Você, durante aquela concentração, aquele momento de reflexão que você tem antes da cirurgia, eu tenho certeza que você faz isso, mas é quando eu faço a minha oração, quando eu peço ajuda para que eu me ilumine, para que eu tenha calma, para que eu faça um procedimento bacana, eu faço isso em todas as minhas cirurgias. Eu tenho ali uns 5 minutos de concentração, onde eu entro em contato comigo mesmo, eu entro em contato com Deus e peço, olha, me ilumine para que eu faça uma cirurgia. E aí, quando você tem aquilo, você vê uma foto daquela, você fala, puta, tem que voltar para trás para fazer. Quer dizer, é uma novidade, é uma coisa diferente. Você vai reconstruindo isso no seu cérebro, né? Você está criando novos caminhos no seu cérebro que não tinham antes, né? Que é muito difícil, né? Porque você vem de uma história, né? Você tem, na programação neurolinguística tem uma coisa legal que são as crenças, né? São crenças e valores. Você tem crenças muito fortes dentro de você. E uma das crenças... E muito limitantes, né? Exatamente. Uma das crenças que o médico tem é que ele não pode errar, que ele não pode fazer menos que o perfeito, que ele tem que ser 100%, que ele está... Quer dizer, e isso é muito difícil quando você vai mudar, quando você vai ver uma coisa nova, que é a questão do Instagram. Quando você tem um Instagram como uma novidade, você fala, puxa vida, como é que eu vou fazer isso bem feito? Como é que eu vou impor o mesmo padrão que eu imponho nas minhas cirurgias num post? Que texto que eu vou escrever? E se eu errar um pouco... tem que controlar um pouco o toque também, né? Porque não precisa ser perfeito também. Esse é difícil também, né? Tomar um benzodiazepina antes de postar. Doutor Victor, infelizmente o nosso tempo está acabando aqui. O Instagram deixa de ficar 1 hora no máximo aqui fazendo a live e tal. Poderia passar o dia inteiro. Poderíamos fazer uma live dessas por noite. Assim, 40 minutos eu percebi. Eu tive o privilégio de fazer essas conversas com o Victor durante o dia inteiro, literalmente, né? Foi, isso é incrível, a gente conversava muito, né, Lê? Muito. E a gente teve o prazer de ficar junto 3 anos. O Ale, um irmão para mim, ele me ajudou muito, assim. Eu sou grato a você por ter me ajudado e ter me ensinado muita coisa. E tem uma coisa que eu gosto muito, que eu e o Ale, eu até falei num grupo que a gente faz parte, que você precisa na cirurgia plástica, e tem algum cirurgião fazendo, é saber muito bem fazer o arroz com feijão. Porque quando você tenta mudar muitas coisas,
você acaba se perdendo. Então, o arroz com feijão bem feitinho, ele alimenta e alimenta muito bem. É um conceito que eu e o Ale tinha na residência que eu levo até hoje, assim, faço um arroz com feijão. O Vitor, eu devo muito mais a ele ainda. Isso aí é totalmente recíproco. E você já deixou uma dica muito legal para o pessoal novo, né? Esse tripé muito importante de ter a comunicação, de ter a gestão e tudo mais. E eu queria saber se você tem uma dica para deixar para o pessoal que está ouvindo essa gravação. Isso vai ser gravado, essa live também, a gente vai disponibilizar no nosso YouTube. Então, o pessoal que estiver ouvindo, o que você, de toda a sua carreira, assim, o que você tirou para quem está ouvindo agora? Eu quero virar médico, mas eu estou em dúvida. Eu queria deixar 2 dicas para 2 pessoas diferentes. Eu queria deixar a primeira dica para as pessoas que não são médicos. A primeira dica que eu queria deixar para a pessoa que não é médica é que você é linda, você é lindo do jeito que você é. Não tente ser mais nem menos do que você é. Isso é um conceito que as pessoas, infelizmente, ficam brigando e a gente consegue tirar o máximo de cada um dentro da cirurgia plástica, desde que a gente respeite aquilo que você é. A sua genética, a sua história, o seu DNA faz diferença e você pode ser a pessoa mais bonita do mundo desde que você aceite aquilo que você é. E quando eu digo aceito, não é aceitar sentada no sofá, é aceitar aquilo que você tem dentro de você. Então você pode pôr prótese, você pode pôr lipo, você pode fazer pálpebra, mas você tem que aceitar que você é uma pessoa, que você é o fulano X, que você é o fulano Y, e isso tem valor. Você não está no mundo por acaso. Esse é o primeiro conceito, primeira dica que eu gostaria de dar, que eu falo isso aqui no meu consultório com frequência. E a segunda dica que eu daria para os cirurgiões plásticos, já que vamos deixar num curso para médicos, é se especializar em algo diferenciado. Algo que você seja diferente dos outros. No meu caso, a lipofracionada. O Ale também, uma prótese via axilar, um preenchimento, uma rinomodelação, algo que te diferencie e que te traga um diferencial. Algo que você consiga se diferenciar. Que pode ser qualquer coisa, desde que você faça muito bem feito. E desde que você acredite nisso. Se você acredita nesse procedimento, faça. Se é um procedimento que você quer fazer só porque está na moda, esqueça. Faça algo que te diferencie, mas que você acredite. Então, esse é um conselho que eu posso dar ao longo desses meus 20 anos de cirurgia plástica, porque é algo que realmente faz diferença, você se diferenciar naquilo. Então, é até engraçado isso, porque as pessoas entram no meu consultório e falam, doutor, mas você faz prótese também? Como se eu só fizesse lipofracionada. Porque eu fiquei tão conhecido pela lipofracionada... É importante. Você faz, mas isso é bom para mim. Por quê? Porque eu me diferenciei. Então, quando você fala lipofracionado, o meu nome está ali. Isso é muito legal, eu tenho muito orgulho, eu trabalhei bastante para conseguir. Trabalho até hoje, estou aqui, eu acabei de terminar uma lipo, amanhã tenho mais 2, semana que vem a agenda cheia, graças a Deus, porque é o nosso diferencial. Então, o conselho que eu dou para quem está começando, para quem está fazendo curso, além desses 3 pilares que eu já falei, que é o marketing, a gestão e a comunicação, é achar um procedimento do qual você consiga se diferenciar. E eu acho que esse conselho serve para qualquer tipo de profissional, em qualquer área. Isso é uma filosofia que a gente pega muito, de você ser muito bom em alguma coisa, você ter o seu produto, você ter o seu diferencial. Eu acho que é maravilhoso. As duas dicas maravilhosas, a dica, né, da beleza, da energia da beleza, é incrível mesmo. E, olha, nós só temos que agradecer pelo seu tempo e por tanta sabedoria que o senhor passou para nós aqui hoje. Se eu ficar o dia inteiro falando, eu não vou ter como pagar o que esse moço do seu lado já me fez. Então, é uma gratidão de vida. Esse cara me ajudou muito. Então, eu quero também agradecer. Eu quero agradecer não só por esse momento que nós tivemos aqui de 1 hora, mas aí por todos esses anos aí de parceria. E serão mais muitos outros. Cada vez mais. E agora, cada vez ampliando mais a parceria. Né, a parceria era só na cirurgia, agora já está em todas as áreas. Você podia estar aqui comigo, aqui, dividindo consultório e tal. A gente podia montar uma clínica junto e tal. Você está em Porto Alegre, você quis ir para o Sul, pô. Podia ter ficado aqui com a gente. Mas a gente...
A gente não ia trabalhar, nós ia ficar conversando o dia inteiro aí, não ia render. Tinha uma pergunta, tinha uma coisa que eu vi ali na programação, que talvez, não sei se vai dar tempo, mas falando rapidinho, se tinha alguma coisa que eu pudesse voltar atrás, eu faria. E eu acho que uma coisa que eu pudesse voltar atrás, eu faria. Eu teria investido lá no começo no Instagram, eu teria me dedicado mais a ele, porque eu menosprezei o marketing digital. Eu acho que isso me fez falta, me faz falta. Isso hoje tem um preço mais alto do que eu gostaria de pagar. Mas eu tenho uma filosofia. Eu digo assim, o melhor dia para ter começado teria sido ontem. Mas o segundo melhor dia é hoje. Então, a gente está no caminho. Sim. Eu posso falar que eu estou no caminho muito bem. Assim, eu estou muito feliz com o curso. Estou estudando todo dia um pouquinho. Estou trabalhando, já consegui fazer algumas coisas que eu queria no meu Instagram. Estou começando a postar um pouco mais. Criei alguns modelos. E aí, já usando uma propaganda aqui, eu vou ter, cada dia da semana eu vou falar de um tema. Então, toda segunda eu vou falar de autoestima. Toda terça eu vou falar de procedimentos cirúrgicos. Quarta-feira eu vou falar de lipofracionada. Quinta-feira eu vou falar de cuidado pós-operatório. E sexta-feira eu vou falar de lifestyle, que é uma coisa que eu adoro. Que é masculina, que é exercício, que é coisas... E o fim de semana eu vou me reservar para tentar dividir com as pessoas um pouco que eu passo. Eu tenho uma frase que eu adoro, que é assim, quem gosta do domingo é porque trabalha com o que gosta. Quem gosta da sexta-feira é porque tem a vida boa. Eu gosto das duas, então eu estou feliz, eu tenho uma mulher linda, maravilhosa, eu trabalho com o que eu amo, eu tenho um prazer assim, gigante em fazer o que eu faço, minha equipe, acabei de ver que o meu braço direito acabou de entrar, a Vivian, que é uma pessoa que me ajuda muito, a Carol, minha enfermeira, minha secretária Raquel, o pessoal da agência, o Diego, a Cris, é só gente boa que está do meu lado, o Domingos que está aqui comigo, meu manobrista, braço direito, está aqui até as 9 da noite esperando para fechar a clínica, é só gente bacana, é só gente boa. Então, eu amo a minha vida, eu amo o meu trabalho, até ponho hashtag em tudo que eu ponho, eu amo a minha vida, amo o meu trabalho, porque é uma verdade, assim, eu sou apaixonado pela vida e eu acho que a gente tem uma missão, Fábio, você falou isso no curso e foi uma das coisas que mais me pegou. A gente tem uma missão que é impactar na vida das pessoas. A gente tem isso como missão divina. A gente não está na Terra por acaso, a gente está aqui para ajudar as pessoas, para fazer diferença na vida das pessoas e eu tento fazer diferença na vida das pessoas, eu tento ajudar as pessoas, eu tento trazer o melhor do que as pessoas têm dentro delas, através da minha mão, através do meu trabalho. Se alguma vez eu não consegui atingir isso, não foi porque eu não quis ou porque eu não me esforcei, foi porque, infelizmente, algum fator externo veio, mas a porta do meu consultório está sempre aberta para quem precisar e para quem eu puder fazer alguma coisa. E obrigado a vocês pela oportunidade. Estou muito feliz com o resultado disso aqui. Foi muito bacana. Falar com o Alê é sempre um prazer. Eu vou no Sul aí em setembro, hein, Alê? Setembro tem um congresso aí. Eu já me programei, já está tudo certo. Eu vou aí e aí a gente vai comer um churrasco gaúcho. Olha, lá em casa. Eu vou te conhecer pessoalmente também, Fábio. E eu deixo a minha porta aberta aqui para quem quiser vir me conhecer o consultório. É um prazer. Vou ir, com certeza. Vai ser muito legal. Um grande abraço para você. Excelente, muito obrigado. Se foi excelente mesmo. Nós só temos que aplaudir. Isso aí. Ótima noite, então. E ficamos com esse monte de informação, com esse monte de conhecimento que você passou para nós. Foi incrível. Muito obrigado mesmo. Obrigado, Vitão. Um grande abraço. Sabe que tu é meu irmão. Tamo junto, Ale. Eu espero que as pessoas que tenham visto isso, que tenham curtido aí, tenham pegado alguns conceitos que a gente trabalha, porque eu acho que, no fundo, é para isso que vale, né? Tentar ajudar as pessoas a trazerem o melhor delas. Eu acho que vocês, no Soma Peruso, aí no 15x7, estão tentando isso, a gente, como cirurgião, está tentando isso, é fazer diferença, é fazer significado, de alguma maneira, ajudar as pessoas. Eu acho que isso que é a grande essência da vida, é a grande forma de se lidar e se posicionar no mundo. Obrigado pelo carinho, obrigado
oportunidade. Obrigado. Obrigado a você. Um beijo para a família, Vitão. Vai descansar, que tu já trabalhou bastante hoje. E nós queríamos agradecer a todo mundo que assistiu, todo mundo que acompanhou também. Qualquer dúvida que vocês tiverem, tanto para nós quanto para o Vitor, é só chamar a gente. Você tem o nosso endereço aí no Instagram, é só chamar a gente aí. Até logo, tudo de bom e continuamos com as nossas sequências de live aqui na 15 por 7. Até logo, tchau.